Alessandro Cardoso. Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fala Comigo com Alessandro Cardoso. E hoje nós vamos ter muitas informações e conhecimento. E olha que o convidado de hoje tem muita informação e muito conhecimento para dividir com a gente. Mas antes, eu quero falar de futuro com vocês. Vocês sabem que falar inglês é extremamente importante para o mercado de trabalho. E você, já está falando inglês? Não? Então não perca tempo. Olha só, conheçam a FISC Beira-Mar, lá de São Vicente, da Luciana Bolsas, a minha amiga lá. Se você for lá na FISC Beira-Mar de São Vicente, falar que viu aqui no programa do Alessandro, vocês vão ganhar desconto. Não perca tempo, gente. Se preparem para o mercado de trabalho. É o seu futuro. FISC Beira-Mar, lá do centro de São Vicente. E para você que é atleta, faz uma musculação, faz um crossfit ou não faz nenhuma atividade física, mas precisa estar tomando algum suplemento, gente, vocês têm que conhecer a Absolute. É uma das empresas de suplementos de marca que mais vem crescendo no mercado. Alessandro, mas aonde eu encontro os produtos da Absolute? É simples. Vai na loja Power Muscle, lá no centro de São Vicente, isso mesmo. Procura o meu amigo Silvinho. Ah, Alessandro, mas eu não sei o que tomar. Vai na Power Muscle, fala com o Silvinho que ele vai direcionar, te indicar os melhores suplementos para suprir a sua necessidade, tá bom? Fica ligado, hein, gente? E ó, quero aqui deixar aqui um abraço para todas as pessoas que estiveram presentes na minha cerimônia, no qual eu fui intitulado Cidadão Vicentino. Foi uma honra para mim. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Olha que placa linda que eu recebi. Lindo, né? Olha aqui. Muito feliz. Muito obrigado a todos que estiveram presentes lá. Ao vereador Cocão, que fez a propositura. Muito obrigado pelo reconhecimento e valorização do meu trabalho de mais de 30 anos fomentando cultura na Baixada Santista. E olha só, como eu falei, o meu convidado, ele tem muita informação e muito conhecimento para dividir com a gente. E hoje eu estou recebendo aqui o secretário de Cultura, o Alexandre, o nosso querido Chumbinho. Seja muito bem-vindo, meu amigo, por estar aqui no meu programa. É uma honra poder te receber e poder aqui a gente bater um papo, né? Trocar uma ideia, falar um pouco mais de cultura. Seja bem-vindo, Chumbinho. Obrigado pelo convite, Alessandro. Uma honra poder estar aqui contigo. Te parabenizar novamente aí por essa honraria de ter recebido o título de cidadão vicentino. É a maior honraria que uma Câmara Municipal pode oferecer ao cidadão, e você recebeu. Estive presente lá, vi a alegria dos seus convidados, a sua emoção em estar recebendo essa honraria. Parabéns mais uma vez. Obrigado, meu amigo, obrigado. Como você falou, foi um momento de muita emoção para mim, um momento novo, e principalmente quando começaram a passar os vídeos lá, né, que a gente... É um filme, né, volta lá atrás, pô, hoje eu vou fazer 47 anos, e eu iniciei quando eu tinha 12 anos, e passa um filme, né, todas as dificuldades que nós vivemos, principalmente que o projeto começou na área continental, naquela época a gente não tinha o básico, que era saneamento básico, a gente não tinha nada, então eu só tinha esse dom que Deus me deu para estar ensinando as crianças daquela região. Então, assim, hoje receber essa homenagem é muito gratificante, mostra que tudo valeu a pena. Obrigado mais uma vez para você e obrigado a todos que estavam presentes lá. Bom, Chumbinho, vamos bater um papo. Hoje você está como secretário de Cultura, né, de São Vicente, mas você também foi secretário de Esporte em outra gestão, não foi? Qual o desafio das duas pastas para você? Qual é mais a desafiadora? Veja, Alessandro, a gente tem aí uma trajetória aí na vida pública aí já para mais de 20 anos, né? E a gente, como você colocou, a gente já transitou em algumas secretarias. E uma delas foi o esporte, né? São secretarias com algumas similares, vamos dizer assim, em vários aspectos, e muito diferente em outros. Tá? A dificuldade orçamentária é igual, porque tanto cultura quanto esporte,
São secretarias com baixo orçamento municipal, então são secretarias que dependem muito de parcerias, seja com o governo do estado, seja com o governo federal. E especificamente hoje, falando da Secretaria de Cultura, a gente tem aí bons programas federais e estaduais que ajudam a secretaria a desenvolver o seu trabalho ao longo do ano. E a Secretaria de Esporte, no caso lá atrás, talvez com um pouco mais de dificuldade, né? As leis de incentivo ao esporte são muito específicas hoje, né? Não tem um programa que faça chegar diretamente na prefeitura que a gente possa desenvolver, por exemplo, um projeto de 12 meses, um projeto de longo prazo. Hoje, na cultura, através da Lei Rouanet, da Lei Aldir Blanc, a gente tem essa condição de validar diversos projetos para a cidade e muitos deles com um cenário de poder ser de médio e longo prazo, de apresentações, de espetáculos, para escritores, para dança. Então, assim, acaba tendo uma possibilidade melhor hoje a cultura do que o esporte. Eu acho que o esporte hoje ele tem um pouco mais de dificuldade no seu dia a dia. Ele acaba ficando mais dependente do dinheiro municipal, né, para tocar ali o seu dia a dia. O esporte hoje, ele vive, o carro-chefe dele hoje são as suas escolinhas de esporte, né, que leva o esporte gratuito para a comunidade. E esse é o grande esforço que a cidade de São Vicente tem hoje, que é o que tinha na minha época também, da gente poder estar levando o esporte e a iniciação ao esporte para o maior número de pessoas possível, né? A gente chegou a ter, na Secretaria de Esporte, mais de 2.000 alunos fazendo esporte de forma gratuita, em diversas modalidades. Na minha época eram mais de 20 modalidades. Né? Então era bastante coisa. Sem contar que tinha a questão dos jogos regionais, jogos abertos, né? Que a gente, como não sendo uma cidade que trabalha o alto rendimento, então os nossos atletas eram aqueles que estavam começando a aparecer num cenário competitivo e iam lá representar a cidade. Muitos conseguiam medalha e tal. Diferente que na época que muitas cidades contratavam já o atleta olímpico, um atleta já de ponta, né, de alto rendimento, para fazer as disputas ali representando cada uma as suas cidades. Então era também uma disputa um pouco desigual, né? Uhum. Tanto que os jogos regionais, os jogos abertos, perdeu muito ao longo do tempo, né? Hoje não tem mais a mesma importância que tinha anos atrás, né? Se falava-se que os jogos abertos era a Olimpíada Caipira aqui, né? Que era uma competição enorme, com não sei quantos mil atletas, muitos atletas olímpicos, atletas que disputavam o Mundial. Hoje já não tem mais essa importância toda que tinha anos atrás, e tanto que estão tentando mudar, né, mudar o mecanismo de disputa para que de repente possa voltar a ser atrativo novamente. Eu acho que não é atrativo mais hoje por falta também de apoio, né? Porque é muito difícil fazer esses eventos. Veja, Alessandro, hoje para você ser sede de uns jogos regionais ou jogos abertos, o que o Estado disponibiliza é totalmente insuficiente. Então o município precisa arcar com muita coisa. E aí você pega, de cara as cidades têm que ter diversos ginásios ou locais para competição, disponibilizar escolas para alojamento, né? E isso também interfere. Toda uma estrutura Uma estrutura enorme. Então, assim, você vê que hoje pouquíssimos municípios se colocam à disposição para sediar. Né? Porque nem o retorno de mídia é como era anteriormente. Porque se você tem muita mídia espontânea, tem muita divulgação da tua cidade, existe essa contrapartida de você ter toda essa mídia espontânea falando da tua cidade todos os dias. E acaba atraindo, de repente, algumas empresas que também querem ajudar para se divulgar. E hoje, até isso diminuiu. Né? A gente vê os programas esportivos, você vê alguma matéria falando de jogos regionais, de jogos abertos, você não vê mais. Então, assim, isso só dificulta cada vez mais. Então, muitas vezes, são sempre as mesmas cidades sediando. Você vai ver as cidades do ABC sediando, vez ou outra, Praia Grande se coloca, vez ou outra, Santos se coloca, entendeu? Mas, na maioria das vezes, está ali no ABC, uma ou outra cidade ali do interior que se habilita de vez em quando. Mas, assim, sempre com muita dificuldade. Como você falou lá atrás, as duas secretarias têm as mesmas dificuldades financeiras. Hoje, talvez, a cultura tenha um pouco mais, devido à pós-pandemia também, né? Veio esses programas do governo, vamos colocar assim, a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, né? Que atua mais dentro do setor cultural. Esses projetos não
não vão ali, de repente, para a área de esporte, não podem ser usados? É só para o setor cultural Só mesmo? para o setor cultural. As leis são bem específicas, né? A gente teve aí uma lei específica, que foi a Lei Paulo Gustavo, né, que veio para atender especificamente o setor do audiovisual, tanto que a lei ela já veio carimbada que 70% do recurso era para o audiovisual e 30% para as demais áreas. Então ela já veio toda voltada para o audiovisual. E nós temos a Aldir Blanc. Né? A Aldir Blanc, tivemos o ciclo 1, né? Agora vamos entrar no ciclo 2, que é um programa do governo federal, que ajuda muito a gente. Então você imagina que o município de São Vicente vai receber algo em torno aí de 2 milhões e 100, 2 milhões e 200, que a gente vai poder atender todos os fazedores de cultura da cidade. Lógico, aqueles que submeterem os seus projetos à avaliação. Né? É feito um edital, é feita uma inscrição, é feita uma avaliação de cada projeto e aí você tem os projetos habilitados que vão receber o recurso. Esse talvez seja a maior ferramenta que a gente tem hoje para atender os fazedores de cultura. Né? E aí nos sobra o quê? Para o nosso orçamento municipal, a gente poder tocar as nossas oficinas culturais com o dinheiro do Tesouro, que é também o nosso carro-chefe. Hoje eu atendo mais de 1.000 alunos em diversas áreas com iniciação à cultura, seja na área da música, na área da dança, na área do teatro, artesanato e por aí vai. Né? Temos a parceria com o Projeto Guri, de muitos anos também, que é uma parceria muito bacana, que a gente tem a parte dos instrumentos de corda e temos também a parte do coral. Então hoje a Secretaria de Cultura tem toda uma engrenagem hoje atendendo os fazedores de cultura de forma através de projetos que são avaliados e nós temos aí toda uma equipe que no dia a dia oferece aí diversas oficinas para o município da cidade e também oficinas descentralizadas. O que a gente tenta é fazer esse equilíbrio de área insular e área continental. Então a gente tem oficinas no Camp, a gente tem oficinas no Caique, a gente tem oficinas ali na Lagoa, né? A gente tem oficinas na Vila Margarida, no Lúcio, né? Então assim temos no Jockey, temos ali no centro, dentro da Tenente Durval do Amaral, ali nas oficinas culturais, temos na Vila de São Vicente. Então assim, a gente tenta descentralizar para a gente poder também que as pessoas fiquem mais perto aonde a gente oferece as nossas oficinas. Porque muitas vezes, como você falou, que começou o seu projeto em periferia, às vezes a criança não tem como se deslocar, né? De pegar uma condução ou o pai dar o dinheiro da condução para a criança vir até aqui o centro fazer uma aula de dança, fazer uma aula de canto. Então a gente tenta fazer que o projeto seja descentralizado e que a gente possa fazer chegar nas comunidades também. E é como você falou, só para explicar aqui, pessoal, que tem muita gente que não entende, inclusive amigos meus mesmo, eles questionam essas coisas. E eu falo para eles, vocês estão buscando conhecimento? Vocês estão buscando a informação? Olha quantos pontos o secretário colocou aqui que existe de cultura na área continental e na área insular de São Vicente. E aí depois as pessoas ficam, mas a prefeitura, a cultura não está fazendo nada. A cultura não, ela está fazendo, gente. É que vocês não estão buscando. Vocês, olha quantos pontos o secretário acabou de colocar aqui que existem. É que vocês têm que procurar, que nem esse valor que você falou e que vem do governo federal para o município, é isso? E o município, através da Secretaria de Cultura, faz uma gestão ali de projetos, né, que chega para vocês para serem avaliados. Ou seja, aí eu pergunto para vocês, produtores culturais de São Vicente, vocês estão lá cadastrados? Existe um cadastro, não existe, secretário? Existe. E de verdade, assim, Alessandro, existe todo um regramento, né? A gente não faz um edital na nossa cabeça, vai ser desse jeito e pronto. Existe primeiro todo um regramento que o próprio Ministério da Cultura exige que se faça. Lógico que muitas coisas são decididas dentro da esfera municipal, mas, por exemplo, o exemplo aqui de São Vicente. Os editais que vão ser, que a gente vai soltar aí ainda esse ano, ele foi construído a várias mãos. Então a gente traz a sociedade civil através do Conselho Municipal, junto com os funcionários da nossa secretaria, e há toda uma elaboração desses editais para que essa construção seja feita de forma transparente e de forma que a gente possa atender quem faz cultura na cidade da melhor forma, né? Então a gente sempre tenta lidar com a maior transparência possível,
dentro desse processo, porque é um dinheiro que vem do governo federal, né? É nossa obrigação quanto município fazer com que ele chegue aos fazedores de cultura, como também é obrigação de quem faz cultura na cidade, que vai ter um projeto aprovado para ser executado, executar. Né? Então, assim, e eu acho que o que falta muitas vezes é uma profissionalização, muitas vezes, de quem vai buscar esse recurso. Né? Não existe só a PNAB, o Aldir Blanc aqui de São Vicente. Existe o PRONAC estadual, que também abre os seus editais, que os fazedores de cultura podem buscar esse recurso. Então, o que eu entendo é que assim, precisa haver hoje uma profissionalização ou uma organização de, seja um grupo de dança, seja um grupo teatral, seja o que for, que a pessoa se organize para que ela possa buscar esse tipo de recurso. Né? A gente tem, por exemplo, hoje uma Lei Rouanet que capta recurso através de dedução de imposto de renda. Só que existe todo um trajeto para que o seu projeto fique apto a buscar esse recurso. Que a Lei Rouanet é uma dedução fiscal. Se você consegue ter esse projeto aprovado em Brasília, lá no Ministério da Cultura, você pode procurar empresas que podem deduzir imposto de renda a patrocinar um projeto teu. Então, assim, existem ferramentas hoje que quem é produtor, para quem é da área cultural, buscar recurso. Só que existe um caminho. Não é só bater lá na porta, me ajuda, preciso para fazer isso o meu projeto. Não funciona assim. Né? Então, muitas vezes, as pessoas precisam também eu falo muitas vezes que é uma via de mão dupla. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para orientar, mas também a parte interessada precisa fazer a parte dela. Eu tenho funcionários na Secretaria de Cultura que ficam à disposição, e você é conhecedor disso, para tirar qualquer dúvida em relação a projeto, para tirar qualquer dúvida em relação a edital, para orientar, para realmente poder estar ali ajudando aquela pessoa que possa ter uma dificuldade de fazer, de repente, uma primeira inscrição para concorrer a algum projeto. Então, a gente sempre está ali de portas abertas. Só que, assim, a gente não pode fazer o trabalho todo. Né? Então, assim, como eu falo, é uma via de mão dupla. Como eu falei na minha cerimônia lá, eu fiz uso da palavra e eu coloquei isso lá para os produtores que estavam lá. Muitas das vezes a gente cobra, eu falo a gente porque eu sou produtor cultural, eu tenho um grupo de dança, eu ainda tenho meus trabalhos, então eu me coloco nessa posição. Esses anos todos, Alessandro, já me falaram, Alessandro, você era para já estar lá em cima e tal. O que me faltou, que está começando a vir agora? Conhecimento dessa situação que você colocou. Existem ferramentas, existe um caminho que muitas das vezes é muito difícil para quem só faz a questão prática ali, que no meu caso, eu sou professor de dança, eu sou a formiguinha, eu vou lá, vou desenvolver, mas eu não conheço essa parte de montagem, criação, eu não tenho esse conhecimento de projetos. Ela é trabalhosa, não é fácil. Não sei, tá? Posso estar falando besteira aqui, Chubinho, mas eu acho que já houve, não sei se na sua gestão ou em outras gestões, mas assim, cursos de capacitação para aprender. Gestão. Teve agora, não foi? Acho que eu vi alguma coisa. Fizemos diversas oficinas. Foi. E eu estava em viagem, eu lembro. Eu estava em viagem quando vocês soltaram ali. Capacitação. Ou seja, eu cometi um erro muito grande esses anos todos por não buscar esse conhecimento. De repente, eu não tinha a informação e o acesso que eu tenho hoje, né? Ter a oportunidade de ter um secretário de cultura como amigo e ter uma secretaria de hoje, eu saber que eu posso ir lá a qualquer momento, que vão me atender, vão me dar essa orientação. Muitas pessoas na periferia não têm essa informação. Óbvio, poderia ser feito um trabalho de divulgação, tá? Mas se a própria secretaria ela não tem recursos mínimos para ajudar, de repente, próprios, como é que ela vai fazer todo o material? É difícil, até isso, gente, é um custo que muitas das vezes as secretarias não têm para fazer esse trabalho. E é como você falou também, o produtor cultural, aquela pessoa que quer ter esse tipo de recurso, cara, não tem que ficar sentadinho esperando cair no colo que não vai. Tem que buscar, vai lá, vai se informar, no mínimo, procura saber como é que funciona. No meu caso, eu ainda tenho muita dificuldade de construir um projeto, de escrever. Eu tenho amigos
que são técnicos formados nisso, então eles me ajudam. Ok, mas eu estou indo buscar, eu estou procurando saber. Então, só que assim, eu sei que existe uma grande dificuldade de entendimento e saber e conhecer como fazer um projeto, como é que eu faço. Mas, galera, tem que buscar. Tá melhorando, viu, Alessandro? Tá melhorando. As pessoas estão começando a ter esse entendimento, estão começando a ver que não dá para ficar sentado esperando, né? Tem que buscar. Né? E muitas vezes, né, a gente, no serviço público, a gente está para ser cobrado, e a gente tem que ser cobrado. Né? Mas a gente também, quem cobra, tem que cobrar da forma correta e entender o cenário que cada cidade tem. Porque muitas vezes não é até uma covardia, muitas vezes você comparar municípios com outros municípios Sim. de realidades distintas. Arrecadações diferentes. Tudo muito diferente. É lógico que eu hoje, à frente da Secretaria de Cultura, a gente adoraria ter um teatro maravilhoso aqui na cidade. É óbvio, vamos falar sobre isso. É óbvio que a gente gostaria de ter, né, mais recurso para estar aí fazendo difundindo aí a cultura com muito mais força na cidade. É lógico que todo gestor busca isso. Mas a gente também precisa ter a sobriedade e entender que a cidade de São Vicente, diferentemente de algumas cidades aqui da nossa região, ela é uma cidade que ela tem um déficit orçamentário muito grande em relação às outras cidades. Déficit no sentido de que eu sempre faço uma comparação, Alessandro. Se a gente pegar duas áreas só, tá, da cidade, saúde e educação, de cara já existe um valor mínimo que o governo tem que colocar nessas duas pastas por conta de lei. E na grande maioria das vezes, municípios como o nosso colocam muito mais do que está previsto em lei. Então vamos pegar São Vicente na área da educação, que tem uma rede aí de mais de 40 mil alunos, sendo que hoje quem está em idade escolar em São Vicente, vamos colocar a idade escolar do 1º ao 9º ano, que são os alunos que estão estudando nas nossas escolas, quase que 85%, quase 90% dos alunos que estão em idade escolar estão na rede pública. Não estão na rede particular. Diferentemente de outros municípios, que a divisão, por exemplo, é 50%, 60%, 40%. Aqui não, aqui a grande maioria esmagadora está na rede pública. E na área da saúde é a mesma coisa. Mais de 80% de quem mora em São Vicente está usando a saúde pública, não está nos planos particulares de convênio médico. Então, só aí existe um gasto exorbitante do orçamento municipal só nessas duas pastas. E é óbvio que vai faltar. Vai faltar onde? Vai faltar no esporte, vai faltar na cultura, vai faltar em outras áreas. Por quê? Porque quem governa tem que optar. Quem governa tem que fazer gestão. E quando você vai fazer gestão, você nunca vai deixar de ser prioridade saúde, educação, segurança. Por quê? A cultura e o esporte acaba tendo... talvez a palavra não seja seja um olhar secundário ali, de um segundo plano. Não, mas muitas vezes por falta de recurso mesmo. Tenho certeza, hoje o prefeito nos cobra ações e que a gente tenha criatividade para que a gente possa estar realizando diversas ações e a gente vem conseguindo. Né? A gente fez um belíssimo festival de quadrilha esse ano, em julho. Né? As nossas quadrilhas, eu falo que são as melhores no estado de São Paulo. O festival que nós fazemos aqui é maravilhoso. As nossas quadrilhas se apresentam no estado de São Paulo inteiro e fora daqui. Né? Diversas vezes são convidadas a participar de programas de TV. Né? A gente fez o MOVA, o primeiro festival do audiovisual que nós fizemos aqui em São Vicente. Esse ano nós vamos fazer agora, após o feriadão aí do Dia do Funcionalismo, o segundo festival literário, um baita festival com vários autores, né? Trazendo aí os alunos da rede pública a participar, trazendo autores, trazendo fazedores de cultura, com apresentação. Então, assim, a gente tenta
vários caminhos da gente estar movimentando a cultura na nossa cidade. É lógico que muitas vezes muita gente vai achar que não é o suficiente. E talvez não seja, tá, Alessandro? Mas não falta empenho, não falta trabalho. A gente tem uma equipe enxuta, que você sabe que é uma secretaria que não tem tantos funcionários assim, que se desdobram sábado, domingo. Hoje a gente tem 3 feiras de artesanato, uma no Itararé, uma no Pedro dos Apaixonados e uma agora lá no Maitá. Né? E a gente tem funcionários ali indo em cada canto para saber se está tudo certo. Então, assim, e isso tentando atender as diversas áreas do setor cultural que você sabe melhor do que eu, que não são poucas. Né? E a gente sempre tentando dar essa atenção devida para todo mundo. Eu falo, por eu não ser da área cultural, né? A minha trajetória dentro do serviço público não veio através da cultura, eu tento ser e sempre me coloco como tentar ser um facilitador. Eu estou ali para fazer gestão. Né? Então, eu não vou... se eu fosse... Vamos supor que o Alexandre fosse da dança. Aí o Alexandre puxa a sardinha só para a área da dança. Ou se eu fosse da área do teatro. O Alexandre só puxa a sardinha para o pessoal do teatro. Não. O Alexandre quer boas parcerias. O Alexandre quer ser um facilitador. O Alexandre quer que as coisas aconteçam na nossa cidade. E é o que a gente está buscando. Né? Seja com o Festival de Quadrilha, seja com o Festival de Dança que nós já fizemos, seja com o MOVA, seja com o Festival Literário, seja com a encenação que a gente está aí já trabalhando e se esforçando para colocar de pé a encenação ano que vem, que sempre é um baita desafio. Né? E por quê? Porque é dinheiro. Né? Hoje uma encenação do tamanho que ela se a gente não conseguir buscar aí 4 milhões, a gente não coloca a encenação em pé. Então, assim, é um desafio dia após dia. A demanda em São Vicente, falando de São Vicente, ela é gigantesca. E não é uma situação que se iniciou agora. Não, isso vem se arrastando gestões, anos e após anos. Eu entendo, e é óbvio, que a saúde, a educação, ela tem que ser uma prioridade, mas fazer cultura, dança, num geral... é cuidar da saúde, Sim. É também ter educação, porque um agente cultural, ele desenvolve esse projeto, esse acesso a regras, a disciplina, a educar aquela criança, aquele adolescente e também toda a parte de saúde física e mental que uma atividade cultural traz para o ser humano. Eu acredito que entendo quando você fala também da questão que o município ele não tem uma arrecadação própria, né, ali para desenvolver cultura. Muitas das vezes a secretaria depende de emendas de ajudas de deputados ou de projetos governamentais que vêm para a cidade. E como você falou, é pouco, mas está acontecendo. Poderia ter muito mais? Óbvio que poderia ter muito mais. Como que a gente vai achar um caminho para que isso aconteça? Só o futuro vai dizer. Alessandro, eu vou te falar, a gente dificilmente tem um final de semana que não esteja acontecendo alguma coisa. E eu vejo isso. Dificilmente. Eu acompanho. Dificilmente. Ou está tendo alguma ação no multicultural, ou está tendo alguma ação na Vila de São Vicente, ou está tendo alguma ação lá nas nossas oficinas. Dificilmente tem um final de semana em branco que não esteja acontecendo alguma coisa. E é o que você falou. É lógico que a gente gostaria que fosse mais, sem dúvida. Claro. Né? Mas assim, eu acho que há avanços. Né? A gente vem avançando, o governo vem avançando. O prefeito ele dá muita liberdade para os seus secretários poderem achar soluções, achar caminho para que as coisas aconteçam. Né? A gente vê uma evolução tanto na área da educação, na área da saúde. Vou falar da área da cultura, acho que a gente avançou muito. Lógico que a gente hoje vive, graças a Deus, um momento muito bom em relação ao governo federal com a cultura. Né? Hoje é um governo que realmente incentiva a cultura a nível nacional. Então, para os gestores municipais isso é muito bom, porque facilita, né? E até nessa orientação, nesse buscar o recurso. Então, assim, a gente vive um bom momento. Então, é tentar aproveitar esse bom momento e deixar legados, né? Fazer com que essa formação chegue no fazedor de cultura. A importância, como você colocou, de saber fazer um bom projeto, colocar um bom projeto no papel. E as coisas vão acontecendo. Eu acredito que quando há um avanço, quando há
perspectiva, quando há ações, quando há pessoas com vontade e coragem para fazer as coisas acontecerem, o resultado ele sempre é bom, ele é sempre positivo. Por diversas vezes, eu estou na cidade de São Vicente, sei lá, 40 anos, eu vi gestões que nada acontecia. Que nem você falou, eu não sou ligado a um setor, eu sou ligado à dança. É óbvio que a gente acaba puxando, não tem jeito, a gente vai puxar para a dança. Né? Teve projetos de dança, projetos sociais como o antigo Secof, por exemplo, que em cada projeto tinha lá suas oficinas de dança. Eram as oficinas que mais traziam resultado. Resultados culturais, resultados artísticos, resultados ali de formação de cidadão ali com aquelas crianças, adolescentes. Eu mesmo sou um dos professores fundadores do projeto Secof. Hoje naquela época eu tinha mais de 300 alunos. Hoje, esses alunos me encontram, me chamam de pai, me agradecem. Olha, graças àquele respeito e dedicação e disciplina que você sempre pregava pra gente, é que hoje eu tenho um bom emprego, que eu consigo sustentar minha família. Então, a dança, falando nesse nicho, a dança é um projeto que funciona. Hoje em São Vicente, alguns anos atrás, principalmente nessa época de Secofs, era a cidade que mais tinha grupos de dança aqui dos 9 municípios da Baixada. Era São Vicente, era o concurso, tinha muitos grupos de dança. O projeto acabou, os grupos acabaram, essas crianças e adolescentes foram fazer outras coisas, pararam de dançar. Hoje, na cidade de São Vicente, eu acho que tem 2 ações, 2 ou 3 grupos no máximo de dança ainda sobrevivendo. Mas eu não posso ser hipócrita de falar, não, eu tenho que ter mais coisa para dança. Não. É cultura num geral. E cultura não é só dança, tá, gente? Eu falo isso até para mim, porque quando eu questionava os secretários antigos, a prefeitura que nos ajudava, eu estava cego, eu só focava na dança, porque não ajuda a gente com transporte, não ajuda a gente com uniforme. Mas não, a cultura não é só a dança. E eu reconheço, Chumbinho, que a secretaria vem fazendo, dentro da medida das suas dificuldades, um bom trabalho. Nunca vai estar bom. Não, mas acho que o gestor, ele nunca tem que achar que está bom. E eu falo, Alessandro, que a gente vive hoje um momento muito, muito diferente, né? Talvez um momento da gente tentar entender e achar caminhos. Eu tenho certeza, lá atrás, quando você começou com os projetos sociais, se você falava assim, olha, eu vou começar um projeto de dança aqui, as matrículas estão abertas. Em um dia acabava as vagas. Muito rápido. Né? No esporte lá atrás, vamos abrir uma turma aqui de futsal, ou esse horário, não durava 2 horas, acabou as vagas. Hoje, a gente vive um grande desafio que é fazer que seja a cultura, o esporte, a dança ou qualquer modalidade seja um atrativo para a criança ou para o jovem. Hoje, se você abre uma turma, você vai ficar ali 1 dia, 2 dias, 1 semana, 3. Tu tem que caçar a laço o aluno para estar dentro de algum projeto, de alguma atividade, seja ela por quê, cultural. Por quê? Porque a gente vive um novo momento hoje. Hoje, o camarada está preocupado com o seu celular, com o seu smartphone, isso aí que eu ia falar, isso com mesmo. o seu joguinho. E muitas vezes as pessoas não veem o quanto isso é maléfico. Sim. Para uma geração, Alessandro. Então, eu acho que hoje é muito preocupante. Então, tudo que a gente pode fazer envolvendo alunos que estão na rede municipal, alunos que estão na rede privada, porque a matéria-prima está nas escolas. As escolas, os alunos não tem como fugir das escolas Sim. ainda. Então, assim, é a gente poder, de alguma forma, chegar até esses alunos para que a gente consiga trazer eles quase que no laço. Hoje eu tenho que colocar, para você ter uma ideia, eu tenho que colocar funcionários nossos da secretaria que vão escola em escola, fazer a divulgação, olha, todo temos um trabalho vagas, de formiguinha, temos isso. Por quê? Porque, Alessandro, é diferente. Se você puxar 20 anos atrás, 15 anos atrás, é totalmente diferente de hoje. Hoje, infelizmente, nós temos muito essa dificuldade. Quero acreditar que hoje, diante de tudo que tem sido colocado nas mídias sociais, nos programas, seja ele dos mais diversos, o quanto isso faz mal para um jovem, o quanto isso faz mal para uma formação de uma criança. E eu acredito que isso, de alguma forma, vai fazer efeito, de que os pais entendam que isso aqui não pode ser
o objeto da distração do seu filho, ou do seu neto, ou do seu sobrinho, ou do seu aluno, e que esse é o caminho para tu deixar a criança calma, porque não é o caminho, isso é maléfico, né? Então, assim, eu acho que há uma grande mobilização de pessoas que não é o Alexandre que está falando aqui de achismo, são médicos, são profissionais na área da saúde que já comprovadamente mostra o quanto isso faz mal para a cabeça, para o psicológico, para o fortalecimento dessas pessoas, para lá na frente não serem depressivos, sabe? Não serem pessoas que não conseguem se relacionar diante da sociedade, pessoas que não vão saber lidar com a perda, com a frustração, né? Pessoas que não vão estar preparadas para o mundo adulto. Então, assim, eu acho que hoje há essa visão. Então, eu acredito que a gente deva melhorar aí nos próximos anos nesse sentido. Ontem, eu fui assistir o meu netinho no jiu-jitsu. Então, assim, meu neto tem 3, vai fazer 4 anos. Eu já vi ali uma sala de aula ali com 14, 15 crianças de 3, 4, 5 anos. Então, eu fiquei feliz de ver a quantidade de alunos ali praticando a modalidade. Então, você já começa, talvez, a gente a entrar no momento que os pais estão entendendo o quanto isso é nocivo para o seu filho. Ver um desenho, veja, faz parte, a tecnologia está aí, tem que ser usada, a gente não tem como escapar dela. Mas tem que ter esse regramento, tem que ter esse cuidado para que as coisas não desandem. Tem que haver limites. A concorrência tecnológica hoje, eu acho que está ganhando disparado das ações práticas, né? Eu vou longe. O meu filho, ele tem limites. Ele tem os horários certos para poder usar o celular dele, sabe? A gente acho que nunca mais vai ver, Chumbinho, ali, uma ruazinha, a galera jogando uma bolinha de gude, rodando um peão, taco. Muitas crianças não sabem o que é isso e é maravilhoso. Então, a concorrência tecnológica hoje, ela é gigantesca. Você falou, o celular não pode... Você vai num PS, aí a mãe tá com a criança lá chorando, se esgoelando. O que ela faz? Dá o celular para a criança se acalma e fica lá. Ou seja, um bebê ainda já está com isso. Como ela vai crescer? E isso faz mal, como você colocou. Não é o Chumbinho, não é o Alessandro que está falando, gente. A ciência, os médicos, isso faz mal. Postura, eu que trabalho na área da educação, a gente vai ter uma geração aí com problema cervical daqui 5, 6 dias. Já estamos tendo. Daqui vai piorar. Então, isso é muito complicado. Então, realmente... Alessandro, se eu abro uma turma hoje, eu vou abrir uma turma de dança de salão, que geralmente é 40 mais, 50 a mais, rapidinho enche. Uhum. Se abre uma turminha de balé para 6, 7 anos, você vai virando, aí você tem que caçar, você vai chamar. Eu tenho essa dificuldade lá, né? A gente tem um estúdio, né, lá no centro de São Vicente, e antigamente os grupos de dança eram tudo muito volumosos, as pessoas procuravam. Hoje em dia não, elas não querem perder tempo praticando alguma coisa, elas querem estar no celular ali, naquela coisa. Então, enfim. Mas, enfim, a gente tem que dar um jeito aí. Chumbinho, agora eu quero te perguntar uma coisa. Pergunta de milhões, hein? Presta atenção. Na sua opinião, por que São Vicente não tem um teatro municipal até hoje, na sua opinião? Cara, eu vou te falar assim, com toda sinceridade, são vários fatores que se acumularam ao longo dos anos. Né? Não dá para você apontar um único... não temos teatro por conta disso. Acho que são vários fatores. Acho que faltou empenho político no momento oportuno que tivemos para ter, faltou talvez um esforço político. Eu falo, não é de uma pessoa não, viu, Alessandro? Não, é num geral. Um esforço político geral. Talvez tenha faltado isso num determinado momento. A dificuldade de aquilo que eu falo, o gestor ele tem que fazer... Cada opção que ele faz, muitas vezes é uma renúncia. Às vezes lidar com algumas prioridades. E isso vai ficando e os anos vão se passando. Eu falo que hoje, muitas vezes, Alessandro, não é só o construir. Muitas vezes você construir, fazer a parede, a parte física, talvez essa não seja o maior desafio. O maior desafio é o custeio disso. Porque uma obra ela tem um preço fechado. Tá? Vamos imaginar, vamos falar aqui números... Vamos falar que um teatro hoje custaria para São Vicente 5 milhões de reais, 10 milhões de reais.
De zeladoria? Não. De manutenção ou para construção? Para construir. Ele tem um valor fechado. O custeio, ele é permanente. Né? Então, a grande dificuldade, muitas vezes, do município, em especial São Vicente, é o custeio. Muitas vezes não é a obra. O prefeito hoje a gente está para inaugurar a nossa maternidade. Ele está buscando um aumento desse custeio mensal. Porque depois que entrega o prédio, você tem um custeio. O custeio ele é mensal. Quando a gente fala, por exemplo, uma Vila de São Vicente, um multicultural, as oficinas, ele tem um custeio mensal, ele tem esse custo. Então, muitas vezes, quando a gente fala de ter um teatro, seria maravilhoso. Mas será que São Vicente hoje teria a condição de se ter esse custeio? O que eu vejo, no modo geral, Alessandro, e aí correndo e falando com algum secretário em outras cidades, o que a gente vê muito hoje, em São Paulo principalmente, é uma privatização desses espaços. O que era público, muitas vezes tornando privado, em público-privado. Eu vou te dar um exemplo. Onde é a Sala São Paulo hoje, você tem lá a Secretaria de Estado no mesmo prédio, mas você tem a Sala São Paulo hoje, que ela não é do Estado. Tem uma empresa ali, ela é terceirizada para locações, para manutenções. Então, o próprio Estado tenta encolher esse custeio, porque é caro. Então, você imagina, talvez o que falte a gente buscar são parcerias para que a gente possa ter um teatro ou ter um local para espetáculos, apresentações, mas que venha em parceria com o privado. Porque muitas vezes o privado ele vai ter a facilidade de trazer os shows, os espetáculos, fazer a cobrança, né? Fazer isso ser rentável. Vou te dar um exemplo do Centro de Convenções. O Centro de Convenções foi um equipamento muito importante para a cidade por muitos anos. Sim. Um baita espaço. Lá se fazia formatura, se tinha eventos. Por um bom tempo, você conseguia ali fazer a movimentação, manter aquele espaço enorme. Mas chega um momento, Alessandro, que não dá conta. Quando você vai ter que fazer a reforma de um telhado como um equipamento daquele, quando você vai ter que fazer reforma mais estruturante, quando você olha, pô, não tem dinheiro para fazer isso. Né? Tanto que hoje, a gente lá naquele espaço vai ser o nosso Instituto Federal, vai ser um equipamento educacional. Graças a Deus que o governo federal está pondo a mão ali, para aquele equipamento, para aquela área que vai valorizar todo também o entorno. Eu entendo que o teatro, a gente tem que buscar uma saída nesse sentido, de repente o município pode disponibilizar uma área e a iniciativa privada entre para a construção disso, porque qualquer empresário, Alessandro, ele vai fazer um estudo de viabilidade. Então ele vai olhar a região como um todo, vale colocar um teatro aqui? Esse teatro vai me dar o retorno que eu espero? Porque é entender a viabilidade disso, porque senão a gente tem um teatro, com todo respeito, para a gente ter as apresentações do nosso público local. Só que quem garante o custeio desse equipamento? Você só garante um custeio de um equipamento se você tiver receita. E se você não consegue criar receita para esse equipamento, o custeio vira do tesouro. Então, muitas vezes eu vou gastar com a manutenção e o custeio de um equipamento desse, e aí muitas vezes talvez eu tenha que fechar ou gastar menos com as nossas oficinas, por exemplo, que eu levo a iniciação cultural de graça para quem não tem como pagar. Então, é uma discussão. Eu acho que é uma discussão muito válida, mas ela tem que ser feita de forma racional, não emocional. Porque assim, você vê a cidade de Santos, teatros como o do Coliseu, volta e meia ele fica fechado 10, 8 meses, um ano, isso? Tá fechado, porque está sempre em reforma. 4 anos, sei lá, 3, Por quê? 4 Porque o anos já custeio tá é caro. E quantas peças, quando está aberto, quantas peças no ano vêm para o Coliseu? Será que as peças que vêm são suficientes para o custeio daquele equipamento? Ainda mais ele que é um teatro histórico, né? Tombado, um patrimônio ali, eu acho. Você conhece o Teatro Municipal de Santos ali? Sim. Você já fez eventos ali. Vários. O custeio daquele equipamento deve ser absurdo. E lá tem diversas locações, né? É um espaço que ele é utilizado de forma comercial, porque senão ele não se paga, Alessandro. Então, e é nesse ponto que eu queria chegar com você assim. Eu quero expressar para você a minha opinião.
Eu entendo que o custeio de um equipamento desse, a Fê Maria, São Vicente, falando de São Vicente, não teria o município condições nenhuma de arcar com isso. Eu sei, se a gente já não tem verba para dentro da Secretaria de Cultura para ajudar os artistas, imagina custear um teatro. Só que veja bem, como você falou, parcerias. Na minha visão de leigo e de muitos produtores culturais da cidade, cara, acredito que governo federal, Ministério da Cultura e vários parceiros viabilizando um teatro para a cidade de São Vicente, desenvolvendo já um plano de ação para o custeio, né? Porque depois fazer e jogar lá na mão da prefeitura, agora se vira aí com vocês. Não vai funcionar. Por que eu sou contra a privatização? A galera que chegar lá, vamos colocar assim, o empresário que chegar, pegar... Ele vai cobrar o valor que ele quiser e muitas das vezes nós artistas vamos ter condições de pagar os nossos eventos que estamos querendo promover lá nesse teatro, ou seja, um espetáculo de uma escola de final de ano. Então, muitas das vezes o cara vai cobrar um valor absurdo para que ele tenha retorno, porque ele é um empresário, e o nosso evento não paga, não vai pagar. Aí, Alessandro, Que nem no teatro, você citou o teatro municipal. Os teatros de Santos a gente paga, mas é um valor que a gente consegue. E o teatro é lotado o ano inteiro, então tem uma boa arrecadação. Eu acho que São Vicente poderia seguir os mesmos moldes ali, e sem falar na parte turística da cidade, da parte de emprego. Ia gerar muita coisa para nossa cidade. Eu tenho certeza que São Vicente tem força, potência artística para segurar. E a gente não está falando a gente não quer um teatro, que eu falo a gente porque, né? Produtor, a gente não quer um teatro para que a prefeitura dê de graça, a gente faça tudo e não. A gente quer porque a gente paga em Santos. E muitas das vezes, mandar um abraço até para o secretário aqui de Cultura de Santos, o Rafael Leal, mas a verdade ela é nua e crua. Muitas das vezes, a gente tem que implorar para conseguir uma data. E muitas das vezes não consegue. Eu mesmo esse ano não consigo fazer não consigo fazer uma atividade de final de ano com a minha escola porque não tem data. E tudo pago. Existe ali, às vezes, o pedido de isenção e tal, o que acontece, vai do secretário ali, o responsável dá ou não, mas eu entendo essa questão que você falou, é difícil, é muito difícil, mas com vontade, que não tiveram lá atrás, se a gente tiver pessoas com vontade, hoje em dia tem algumas brechas, facilitações, tem algumas formas que dá para se planejar, aquelas pessoas mais técnicas que são do ramo, planejar, vamos construir, conseguir uma verba e o terreno vamos construir, tá? Depois de pronto, como vamos manter? Existe esse planejamento do início até a ponta. Eu acho que se tiver uma ação, vontade, coragem, pessoas engajadas para fazer a coisa acontecer, eu acho que dá certo. Eu concordo com você parcialmente, Alessandro, no sentido de quê? Porque você tem amarrações. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da própria Sala São Paulo. Existe uma amarração que X datas no ano provém da Secretaria de Estado, que ela usa como ela bem entender. É uma tipo contrapartida? Exato. Então, assim, qual é a minha preocupação? Que nem você falou. Talvez um dos maiores problemas do Centro de Convenções foi essas sessões de forma gratuita. Porque atendia muito bem, aquele espaço era muito bom. Por quê? Era muito bom. Porque existe uma pressão, muitas vezes começa a ter uma pressão política para se atender, seja os grupos de dança, seja os corais de igreja, aí entra os eventos de formatura, aí entra diversos eventos que podem ser feitos num teatro, por exemplo. Só que isso tudo vai te ocupando datas. Sim. Certo? E daqui a pouco você fica o quê? Sem datas para ter receita. Então, quando você trata ao contrário, por exemplo, nós vamos ter... Hoje, vamos imaginar que nós temos o teatro, que ele é privado, em parceria com a municipalidade, e que a secretaria tem X datas no ano. Essas X datas vão ser de interesse da municipalidade. Não interesse político, seja de uma liderança, seja de um vereador. Concordo. Então, você torna isso mais justo. Sim. Porque, senão, essas datas são ocupadas de forma, muitas vezes, política, você não consegue ter a receita. Quando é o privado, você pode trabalhar um desconto com o camarada, você pode ver isso, você pode ver aquilo, mas o que acontece? Você não vai ter essa pressão externa.
Porque você veja, São Vicente é uma cidade que, da mesma forma que a gente tem dificuldade financeira, e você tá lá em São Vicente, todos os grupos também têm, Alessandro. Então, quando você fala numa locação ou isso, é difícil para todo mundo. Eu tenho lá o meu espaço lá que é humilde, vai entrar em reforma agora, vai ficar bonito, que é o multicultural. Vai entrar em reforma agora em novembro. Graças à LPG, graças ao Aldir Blanc, né, que a gente vai conseguir aquele espaço lá, a gente vai aumentar um pouquinho a capacidade de pessoas que vão poder estar lá. É isso que eu ia te perguntar, Nós vai vamos aumentar melhorar ali? a questão elétrica lá, que é muito deficitária. Vamos ter um ambiente totalmente climatizado, com equipamentos novos. E temos que ter segurança ali para não roubarem os fios, né? Poltronas novas, então vai ficar bacana lá o espaço. E a gente, você sabe, a gente não cobra a utilização. Todos os fazedores de cultura que chegam lá e pedem o espaço, seja sábado, seja domingo, seja durante a semana à noite, a gente se desdobra para que a gente possa abrir e atender todo o setor cultural de forma gratuita. Né? Por quê? Porque a gente sabe que também a dificuldade está ali. Né? Como que eu vou cobrar de você, que muitas vezes faz um projeto, muitas vezes sem cobrar nada para as crianças que não precisam, ou quando você pega tantos e tantos outros que às vezes querem ter a oportunidade de fazer uma apresentação, muitas vezes de um documentário ou de um curta, que não vai ter como alugar uma sala num Rocks ou num outro cinema, você não vai atender essas pessoas. Então a gente está ali para atender. Então acho que é achar esse equilíbrio. É isso que eu ia falar. Esse equilíbrio ele tem que ser achado, porque antes eu não entendia. Mas hoje, conhecendo um pouco mais, tendo mais informação, eu entendo isso que você está falando, né? É muito difícil, que nem hoje vocês têm lá o espaço multicultural, que é um espaço bacana que de vez em quando eu uso, eu acho muito legal. Mas como cobrar? E se não cobrar? Como que eu mantenho a zeladoria? É difícil. Por isso que eu acho que a gente tem que buscar pessoas técnicas, botar aqui, ó, vamos criar ações. O que a gente pode fazer para não ter falhas? Mas, enfim, essa é uma discussão muito longa, né, meu amigo? Muito vai mais longa. uns 4 programas. Aí. Ah, vai! Ih, foi mais 4 programas. Meu amigo, estamos chegando ao final. Muito obrigado por você estar aqui comigo, esclarecendo essas dúvidas para a população. Você que está nos assistindo, que está assistindo agora esse bate-papo aqui com o secretário Alexandre, o Chumbinho, nosso querido Chumbinho. Tá lá a Secretaria de Cultura de São Vicente. Vão procurar. Tem projetos agora, tem verbas que vão ser lançadas agora, tem editais que vão ser lançados, não é isso, Chumbinho? Galera, se informem, busquem o conhecimento, busquem informação. Vamos nos ajudar, produtores de cultura. Vamos nos ajudar. Ao invés de ficar apontando, julgando, vamos nos unir. Se nós nos unirmos, nós criamos uma corrente tão forte que ninguém é capaz de quebrar. Precisamos de dinheiro, de verba para fazer as ações? Precisamos. Mas não é isso que vai mudar e transformar vidas. São as nossas ações, as nossas atitudes, ok? Temos pessoas aqui que estão à disposição a nos ajudar. Vão na Secretaria de Cultura lá, recebam. Eu vi lá o Chumbinho lá no Fala Comigo com o Alessandro. Ele falou que eu quero informação. Como é que funciona? Tenho certeza que as pessoas vão estar lá. E olha que eu conheço todo mundo que está lá. São pessoas que estão dispostas a ajudar, trabalhadoras, que acreditam numa causa. Como o secretário falou, a verba municipal é quase... Não vou falar zero, porque não é zero que tem as parcerias que chega para a secretaria, mas é importante que a gente também possa contribuir um pouco de outras formas. Não é só dinheiro. Escutem o que eu estou falando, não é só dinheiro. Então vamos nos ajudar. Chumbinho, por favor, faça suas considerações finais aqui, meu amigo. Só te agradecer a oportunidade, a gente poder estar aqui falando um pouco do nosso dia a dia, mostrar aí um pouco do nosso trabalho. E como você falou, a secretaria está de portas abertas ali de segunda a sexta, lá na José Bonifácio, 404, Boa. 7º andar, a gente está lá. As pessoas podem discordar do Alexandre, pode discordar de algumas ações, mas a gente está lá sempre de portas abertas para ouvir, para ter esse diálogo franco, aberto com todo o setor cultural. E a gente fala que a gente tem feito isso de forma exemplar. A gente não deixa de atender ninguém, não deixa de falar
falar com ninguém. Então, só agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e esperar aí futuras parcerias aí com você ao longo dos próximos anos aí. E é isso, tem parceria chegando, projetos que vão acontecer com a gente aí, junto com a secretaria. Fiquem ligadinhos aqui no Fala Comigo com o Alessandro Cardoso. Aproveita aí, deixem de ser preguiçosos, ajuda a gente. Segue a gente aí, ativa o sininho, curta, vai no nosso Instagram, segue lá que você pode ser o próximo a estar aqui falando comigo com o Alessandro Cardoso. Chumbinho, obrigado, meu amigo. As portas estão abertas. Volte quando quiser. Obrigado. E é isso, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Cara, é legal. Fala comigo com Alessandro Cardoso.